10 games incríveis que irritaram a cultura woke. Mulher Para ver essa gostosa, porra. Eita, patriotismo e macaco chinês. Sabe que essas três coisas têm em comum? Todos eles são odiados pela esquerda progressista da cultura woke. Amém. Exatamente. Ela que se diz uma defensora das minorias, mas que na verdade só quem possui ideologia forçada. E quando um jogo foca em fazer uma boa gameplay, Verdade. ou simplesmente contar uma boa história, sem se preocupar com ideologia, eles são atacados pela mídia especializada, como IGN, Kotaku e por aí vai. Enfim, aqueles jornalistas que você tá ligado no naipe, né? Por que primeiro vocês não jogam antes de, pelo menos, começarem a falar mal de um jogo? Porque Porque eu nós... tenho olhos, eu vejo a merda, eu sinto o cheiro da merda e eu não quero tocar nessa merda, eu sei que é merda. podemos! Dito isso, caçadores, hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 jogos que irritaram profundamente a cultura woke. Pra quem não me conhece, eu sou Radek e sim, então vamos lá, rapaziada, bora começar com o jogo do momento, Stellar Blade. Esse é um jogo coreano que fala sobre super-humanos enfrentando monstros que quase trouxeram a extinção da vida humana no planeta Terra. Enfim, jogabilidade gostosa, gráfico estralando, história muito boa, cheia de referências bíblicas, inclusive eu fiz até um vídeo sobre isso, corre lá pra ver depois. Porém, tudo isso foi ignorado porque decidiram criticar a protagonista da trama. Aí, motivo? Ela tem um corpo bonito e chamativo. E a tal... É até engraçado falar isso. A tal mídia especializada diz que quem compra esse jogo é tudo incel. Que os caras são tudo punheteiro, que não consegue ver uma mulher de verdade, por aí vai. É como eu falei, As mulheres de verdade, pros caras, né, de esquerda, tem que ser feia. Tem que ser a menina mais feia do mundo. Isso sim é uma mulher de verdade. Ah, puta que pariu. Kotaku e a Polygon lançaram um artigo dizendo que o design da Eve era retrógrado, que promovia objetificação feminina e que Como o jogo assim? estava indo contra os avanços da indústria, olha que legal. E é aquilo que eu tinha dito, né? Olha só, o lance da Eve é que ela é extremamente poderosa, ela carrega o peso de ter que salvar a humanidade, combate intenso, história envolvente. Aí eu te pergunto, com quem você prefere jogar desempenhando esse mesmo papel que eu acabei de falar? A gente tem a Eve, que é uma moça gentil, mega carismática, bondosa, muito linda, desejável, overpower, ou isso aqui. Então, meu parceiro, esses jornalistas de esquerda, os mesmos que defenderam o Outlaws, que defenderam o Concorde, defenderam o Dragon Age e o Avowed também, essa mesma rapaziada que promoveu esses jogos tá pistola porque além da protagonista do Stellar Blade ser uma mulher muito linda, o jogo simplesmente quebrou os recordes de venda da Steam, superando todos esses jogos que eu mencionei. E isso põe um sorriso no meu rosto. Sem contar que além de ter muito personagem bonito no jogo, isso condiz até com a lore, não é? Faz sentido a Eve ser daquela forma. Quando você chega à reta final do jogo, mais ou menos você vê que tem um sentido das mulheres ali elas serem tão bonitas, não é? Tem a ver, né, com o lance do ser humano perfeito, o ser superior, a raça sem mácula e por aí vai. Tem uma lore por trás disso aí. Aí imagina chamar uma baranga dessa aqui, ó, e aí você falar que ela faz parte da raça perfeita. Não, é isso não, daí. mano. É isso daí que eles querem. Só que essas mulheres feias, baranga do caralho. Pô, vai tomar no cu, pô. Aí dá ruim. Enfim, o estúdio Shift Up não baixou a cabeça, pelo contrário, eles defenderam o design, a liberdade artística e principalmente respeitaram o público. Resultado? O jogo explodiu em popularidade, foi campeão de vendas e virou símbolo da resistência contra a tentativa de patronização woke nos jogos. Caracas. Agora bora voltar no tempo para Hogwarts Legacy, esse que nem tinha sido lançado e já estava sendo alvo de boicote pelos militantes. Isso porque o jogo tinha ligação com a autora dos livros do Harry Potter, J.K. Rowling, porque ela foi acusada de transfobia no Twitter, onde defendeu o conceito do sexo biológico. Ela falou, ó, menor, seguinte, homem é homem, mulher é mulher, e um não pode ser o outro, é isso. E mesmo sem ela estar diretamente envolvida no desenvolvimento do jogo, só o nome dela nos créditos já fez com que parte da internet declarasse guerra. Isso porque Hogwarts Legacy, pra você que não tá ligado, se passa no universo de Harry Potter, se não me engano ele antecede os filmes. Enfim, sites, streamers, influencers, geral pedindo para que as pessoas não comprassem um game, teve até desenvolvedor do próprio jogo se desligando do projeto por causa disso, dá pra acreditar? Mas quem tava boicotando, como a gente sabe, é a rapaziada colorida, a rapaziada do Twitter, a rapaziada meio toad, você tá entendendo? E hoje a gente tá ligado que esse pessoal consegue fazer um barulho na internet, sim, mas eles não têm tanto poder de boicote, porque Hogwarts Legacy teve milhões de cópias vendidas, recordes na Twitch, uma comunidade apaixonada pelo universo de Harry Potter, e ainda por cima, para ficar mais engraçada a situação,
O jogo tinha uma personagem trans, só que o personagem foi criado de uma forma natural, tá ligado? Foi feito tipo, ó, tá ali, não vamos forçar nada, o brother tá ali, tá ligado? Mesmo assim, não foi suficiente pra militância, né? Que acabou provando que representação nunca é suficiente se você não se ajoelhar 100% pra eles, tá ligado? Aí é doideira. Mas vamos falar de mulher gostosa de novo, porque a bruxona Bayonetta, que é um símbolo aí, tá ligado? De mulher forte, independente, extremamente sensual, meu nobre. A mina dança, invoca bicho gigante com o próprio cabelo, encara o apocalipse sem perder o salto alto, vai tomando. Só que, pra parte da cultura woke, isso é um problema. A crítica caiu em cima, dizendo que ela é um estereótipo, que o design dela é feito para os homens, que ela não representa a mulher real. Aí você pode até pensar, caraca, será que as mulheres odeiam a Bayonetta? Cara, não, porque primeiro, quem criou a personagem foi uma mulher, já começa aí. E o que tem de mina fazendo cosplay da Bayonetta não é brincadeira, meu nobre. Que eu vou te falar um detalhe aqui, qual mulher que não vai gostar de se sentir poderosa e sensual? Me conta, tem uma? Não tem, meu nobre, claro que não vai ter. Você vai querer jogar com uma mulher bonita dessa aqui, entendeu? Poderosa, chamativa e por aí vai. Ninguém vai querer jogar com uma baranga, tá ligado? Mas a militância radical é óbvio que não aceitou, né? Eles querem mulheres fortes. Então tem que ser baranga, cara. As mulheres fortes deles geralmente estão só humilhando os homens. Elas são gordas gigantes de cabelo colorido. E geralmente elas falam que estão abaladas também. Puta merda. Atomic Heart. Esse que chegou no mercado com um soco visual, mané. É uma vibe de distopia retrofuturista. Esse jogo eu não vi quase nada dele. Muita gente adorou o conceito. Só que, sendo um jogo desenvolvido por um estúdio russo, com estética comunista estilizada, a mídia progressista torceu o nariz. Eles cobraram uma posição sobre a guerra na Ucrânia, reclamaram da ausência de personagens trans, negros e outras representações que, como eu disse, né, para eles são obrigatórias. E aí o estúdio, o Manfish, preferiu manter o foco da narrativa do jogo e na gameplay, sem entrar em discussão política do ocidente. Aí já sabe, né, a galera woke tentou levantar boicote, mas como eu falei, esse pessoal não tem força pra boicotar nada. E a verdade é que a maioria dos jogadores só queria saber se o jogo era bom. E era muito bom, a trilha sonora ficou na cabeça. E o visual já foi considerado um dos mais criativos chorando se foi e foda-se do ano que ele lançou. E o melhor de tudo, tinha robô gostoso. Street Fighter 6, jogo de luta agora, meu irmão. Assim, mano, a minha franquia de luta preferida era Mortal Kombat, mas esse novo deu uma cagada, tá ligado? Ficou meio todes aí, ficou meio colorido, aí eu não quis jogar não. Embora lembrar que no 9 as mulheres eram tudo turbinadas, tá ligado, né? Isso mudou a partir do 10, porém a franquia Street Fighter nunca fez uma mudança nesse sentido. Vamos mudar o conceito dos personagens pra não ofender ou pra não causar polêmica. Na verdade, o que eles fizeram na maioria das vezes era dar um traje novo ou melhorar o gráfico. E aí já viu, né? As mulheres do Street Fighter também são chamativas e a polêmica da vez é envolvendo a Kami. Essa que já era ícone dos jogos de luta desde os anos 90, coxa grossa, roupa colada e muita sensualidade. Meu amigo, olha essa mulher. Olha isso, Douglas! E em Street Fighter 6 ela voltou muito mais potente. O visual que deram pra ela nesse jogo, na minha opinião, é bem melhor que o original, mas é óbvio que tem gente que vai preferir os clássicos, né? E é por isso que você pode botar os caras estavam falando das coxas da Kami. Olha as coxas da Chun-Li. Você tá maluco. Com o maior agressivo. Olha, mano. Olha, Douglas. Olha isso, Douglas! E esse design dela fez a militância chorar de novo, mano. A Capcom atualizou o visual dela, né? Não é exatamente igual ao traje clássico, mas você reconhece que é a mesma referência. Tá tudo ali. Ela tá atlética, tá sensual, tá poderosa. A câmera foca bem nos movimentos dela, ainda bem. Inclusive na pose de vitória, né? Que virou meme pra caramba de tanto printar isso aqui. E, cara, teve site dizendo que, nossa, a Capcom perdeu a chance de redesenhar a personagem de uma forma mais respeitosa. E teve até militante dizendo que o visual sexualiza a mulher, como se a Kami fosse uma vítima, né? E não uma máquina de dar porrada. E aí a Capcom não recuou, os fãs agradeceram. Obrigado, Capcom. Kami virou trend, viralizou em Reels, TikTok, Shorts e os carai. E novamente se reafirmou como uma das personagens mais queridas dos jogos de luta. Não é à toa que ela sempre tá em lista aí de top 10 personagens mais lindas dos videogames. Não é à toa. Olha isso, Douglas. Olha isso, Douglas!
Baldur's Gate 3. Esse aqui foi curioso, rapaziada. Esse é brabo, porque, assim, esse eu quero jogo jogar. fez o que muita empresa grande não consegue. Ele criou um mundo com a inclusão real, sem parecer forçado. Tem personagem gay, tem trans, tem negro, branco, porra anão, toda. monstro, papagaio, tem... Nossa, cara, tem até que não teve antes. Tudo convivendo de forma natural e orgânica. A Larian Studios criou uma experiência onde a diversidade é consequência do universo rico de Dungeons and Dragons e não uma obrigação, tá entendendo a diferença? E um dos personagens mais queridos da trama é o Astarion, que é um vampiro ali no estilo do Entrevista com o Vampiro, tá ligado? Aquele vampiro mais afeminado e pá. Assim, eu acho o conceito paia, tá? Mas a história desse mano é bem da hora. Você fica imerso bem fácil ali. Só que adivinha, ainda assim... Ainda assim, uma parte da militância ficou incomodada. E sabe por quê? Porque nós... Porque o estúdio não contratou nenhuma empresa de consultoria, como a Sweet Baby. E isso Vai se fuder, mano. Jogo bom pra caralho. Os caras reclamam de tudo, cara. Porra. incomoda muita gente que quer transformar o mercado dependente de consultoria ideológica. Mesmo tendo muito personagem da hora ali, a crítica woke não engoliu o fato do jogo ter sido um sucesso, mesmo sem engolir aquele script ali, tá ligado? Aquele padrão ali, tipo, ó, você for militar, você tem que seguir esse roteiro aqui, tá ligado? E ele fala, não, bora fazer natural aqui, entendeu? Aí foi doideira, os caras criticaram e esse ainda levou o jogo do ano, hein? Vai tomando. Agora bora falar de COD. Sempre tem alguém instigando um COD, seja por mecânica, por história, por repetição, mas também já chegaram o COD por militância. Já pensou, meu nobre? Quer dizer, por falta de militância, né? Que a questão é a seguinte, sempre teve aquele gostinho de filme de ação, tá ligado? Bem Hollywood, explosão, herói americano, vilões do Oriente Médio ou da Rússia. E em Modern Warfare, esse estilo ficou ainda mais intenso. A galera militante criticou a narrativa como, nossa, tá muito imperialista, tá racista, tá pró-guerra. Teve matéria acusando a Activision de criar propaganda militar disfarçado de entretenimento. Mas a real é que a maioria dos fãs não tava nem aí pra isso, mano. Tinha rapaziada que só queria um multiplayer, inclusive. E tinha outros que só queriam um modo campanha intenso ali, pá, mas é mais realista. Enquanto a militância pedia mais nuances e menos América salvadora, tá ligado? Os jogadores estavam no Warzone trocando bala ou metendo louco com o Capitão Price ali no modo campanha. E, véi, é Call of Duty, mano. Você tá esperando o quê, meu nome? Né, Eu jogo COD esperando uma trama política. Guerra, cara. Vamos se fuder. Os caras querem viadar, já tem um jogo de guerra, mano. Guerra, enfrentar terrorismo e tudo mais. Sinceramente, cara, os caras conseguem achar o que reclamar, mano. Eu acho incrível isso. Kingdom Come Deliverance. Esse RPG se passa na Europa do século XV, na Boêmia. É um jogo historicamente preciso e é exatamente por isso que o elenco é composto por personagens brancos. Mas a cultura... Ai, cara, muito bom. Mas a cultura woke, né, não liga pra veracidade histórica, não. A gente quer diversidade, aí o site, queremos diversidade. Da mídia especializada, né? Acusaram o jogo de racismo, de invisibilidade de minorias e até revisionismo histórico. E a Warhorse Studios respondeu, ó, a gente está criando algo historicamente preciso. Mas isso não adiantou não. A militância queria que tivesse inclusão racial, mesmo em uma época onde isso não fizesse sentido. Apesar das críticas, o jogo foi um sucesso. E quem ama história e realismo mergulhou fundo na experiência. Quem quer diversidade artificial... E agora nós temos Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Caraca, que nome grande, mané. Mais um grande jogo do lendário Kojima. Esse que pra mim é o melhor jogo de stealth já feito, inclusive. Deixe sua opinião se você concorda ou não. Gosto muito. Enfim, tem um certo momento que você pode enfrentar e até recrutar uma super-humana chamada Quiet. Ela aparece praticamente pelada em um campo de guerra, porque nós podemos. Ela só usa sutiã, que nem guarda direito os peitão dela aí. Calça rasgada, corpão de modelo. E aí já viu, né? Os militantes... O Kojima foi acusado de sexualizar as mulheres, né, de forma grotesca, pá, e tem lá o plot, né, o plot é muito bom. E o genial disso tudo é que ela respira pela pele. Aí é por isso que ela anda quase pelada o tempo todo, entendeu? Porque senão a mina fica sem respirar. E ainda assim, cara, tem profundidade emocional, tá ligado? Cara, o Kojima é muito gênio, não tem como não. De que a Quiet é uma das personagens mais trágicas e emocionantes da franquia. E ela não fala por causa do vírus, né, que contamina quem fala os certos idiomas que ela sabe
sabe falar, e esse vírus tá na garganta dela. E aí a mina tem um código de conduta própria, e no fim tem aquela cena que fez muito neguinho chorar. Eu chorei no final desse jogo, vou dar spoiler não, fica tranquilo, mas foi bem emocionante. A galera que se deu o trabalho de jogar até o fim, pelo menos entendeu, né? Assim, convenhamos, o Kojima falou, menor, eu vou dar uma desculpa pra essa mina balançar os peitão enquanto mata neguinho, vai ser isso. Mas cara, dane-se, entendeu? A história da mina tá boa pra caramba, vendeu, e quem diria, né? Você prefere ter uma parceira de guerra ali bonitona do que uma... Baranga. Enfim, Uma baranga Black Myth tuiteira. Wukong. Eu, particularmente, prefiro a baranga tuiteira, né? Convenhamos. Esse aqui virou o orgulho da galera que defende criatividade acima de política. A gente tá falando, cara, de um dos jogos mais aguardados da história. Acho que ele só perde pro GTA 6. Cara, jogar a Lenda do Rei Macaco foi muito divertido, teve seus chefes marcantes, um final mais do que épico, e reclamaram porque não tinha diversidade no jogo. Puta que pariu. A Game Science, que é o estúdio chinês por trás desse jogo, recusou contratar a Sweet Baby, que pediu cerca de 7 milhões de dólares Bravos. para inserir cultura woke, né, as diversidade ali, pá, e os toads ali no jogo. E como eu disse, a empresa oferece consultoria de diversidade, inclusão para jogos AAA. Aí a mídia militante surtou. Os caras começaram a acusar o estúdio de ser muito conservador, de ignorar a diversidade, de ser retrógrado. Mas a Game Science queria focar em contar a lenda do Rei Macaco do jeito que ela merecia ser contada, né? Dando valor à mitologia chinesa. Não é à Isso toa que aí, esse jogo boa. foi, cara, esse jogo foi comemorado na China. As pessoas falavam, caraca, olha só o jogo que tá bombando lá fora. Todo mundo tá aprendendo mais da nossa cultura aqui. Teve várias empresas lá que deram folga pra todo mundo só pro pessoal jogar o Black Myth Wukong. Você tá entendendo Caralho, a que da proporção hora, da mano. coisa, irmão? A galera curtiu, cada trailer viralizou, a estética do jogo foi elogiada por ser fiel à cultura chinesa. E é muito o bonito hype esse jogo, só hein? aumentou. E o que era pra ser o cancelamento virou um fenômeno global. E assim, Black Myth Wukong se tornou o jogo single player com o maior número Essas de jogadores na Steam. Aí, meu nobre, quem lucra, não lacra. E esse aqui, É isso aí. pessoalmente, era o meu jogo do ano, tá? E pra mim, particularmente falando, esse aqui merecia ganhar o jogo do ano. Felizmente, esse cara não tem muito poder pra cancelar as coisas, mano. Porque se tivesse, a gente teria perdido bons jogos, olha. E se tivesse, eu acho que eu nem gravaria mais vídeo, mano. Porque eu gravei esse aqui, velho. E o tanto que eu fui criticado. Mas ainda assim, me defenderam pra caramba lá. E pra você entender o tipo de crítica que essa mídia especializada fala, você pode assistir esse vídeo aqui também. Você vai entender um pouco mais do que eu tô falando. Bem, manos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Gostei, Um abraço, cara. Vídeo muito bom obrigado. medonho. E até a Muito próxima. bom. Pô, que vídeo bom, cara, sem frescura. O cara mandou o papo reto e foda-se, foda-se quem não gostar e vão tudo se fuder.